bem-vindo, aluno do curso de atualização de mototáxi. Dando sequência às nossas aulas, aula 2, vamos falar sobre regras e normas de circulação. Traremos aí algumas regras, previstas no CTB. Começamos então com o artigo 26, inciso 1. Os usuários das vias terrestres devem abster-se. Abster-se significa evitar, tá, pessoal? Então, evitar todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Tudo bem? Então, qualquer ato que eu faça no trânsito que vai constituir obstáculo para o trânsito, como, por exemplo, essa colheitadeira aí que está circulando na contramão, ainda utilizando um pedaço da via, do acostamento, certo? Então ela está tendo um ato aí que está constituindo perigo, e obstáculo para o trânsito. E o trânsito é de veículos, de pessoas ou de animais, tudo bem? E ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas, certo? Então eu preciso evitar esse tipo de atitude. Inciso 2, evitar obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias. Então são esses três verbos: atirando, que é jogando, depositando, que é deixando ali, e abandonando, que é deixando ali também, mas o depósito, no caso, deixar e depois vir buscar, e o abandonar é largar em algum lugar aí, Então, objetos ou substâncias, certo? Na via, tá tudo bem? E a partir daí, criando na via obstáculo. Então, aqui na imagem nós temos aí um passageiro, jogando uma garrafa de plástico na via, certo? E isso aí vai gerar um problema, um obstáculo, e principalmente para ciclistas e motociclistas, certo? A gente acha que não, mas uma garrafinha dessa aí causa sinistro para as motocicletas e bicicletas. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Sabemos quais são os equipamentos de uso obrigatório da motocicleta, não é verdade, pessoal? Equipamento de segurança obrigatório da motocicleta são as luzes, Todos os faróis, todas as setas de direção, luz de placa, luz de freio, farol baixo, farol alto, setas de direção da frente e traseira, luz de freio, tudo bem? O que mais? Espelhos retrovisores, buzina, tudo bem? Fora os equipamentos obrigatórios, que são as alças de transporte para o passageiro, tudo bem? Mata-cachorro, aquele objeto que se coloca ali, o protetor de motor, mata-cachorro. Temos também a antena corta-pipa, importante equipamento, obrigatório para o mototaxista, certo? Então, e não é só ver, pessoal, a existência, mas também se está funcionando, tudo bem? Se está funcionando, ok? Muito bem. O protetor de escapamento é importantíssimo, para que o passageiro não queime a perna ali no escapamento. Também nós temos ali o catalisador, e o silenciador do escapamento, certo? Também são equipamentos aí obrigatórios. Além, pessoal, voltando aqui o slide, de combustível suficiente para chegar ao local de destino, certo? Então, eu que trabalho com a motocicleta, o mototáxi, então sempre estar ali abastecendo o veículo. E uma regra importantíssima, pessoal: não abastecer quando eu estou transportando o passageiro. Tá? Então, o momento certo de abastecer a motocicleta é quando estou sem trabalhar, no sentido ali, sem estar com o passageiro. O passageiro chegou ali no ponto, eu vou levá-lo, não é hora de abastecer, não. Tudo bem? Porque o passageiro ele quer chegar logo no destino. Tá certo? Vamos lá. Pneus, manter os pneus em condições de calibragem. Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Tudo bem? Então isso aqui também é uma regra primordial, certo? Tá? Tomem cuidado com o aparelho celular, no GPS ali. Às vezes eu estou olhando para o GPS para ver o destino e acabo que não vejo o veículo da frente freando, e aí acabo ocasionando um sinistro, tá bom? Então o tempo todo atento ao trânsito. Artigo 29, inciso 1. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então veremos aí várias normas referentes ao trânsito
dos veículos. Primeiro, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, aqui no Brasil, nós circulamos pelo lado direito da via. 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Então nós temos aqui as distâncias, né, regulamentares, que é uma distância de segurança do veículo e do meio-fio, né, que a gente chama de bordo da pista. Nós temos entre os veículos, que a gente chama de distância lateral, e nós temos a distância frontal, que também chamamos de distância de segmento. Essas distâncias, elas não possuem metragem, não existe uma metragem, é tantos metros. Então qual que é, né, a metragem correta, professor? Está falando aqui, ó, considerando-se no momento a velocidade, as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Conforme essas condições, eu vou aumentar essa distância de segurança, ou eu vou manter essa distância de segurança. Essa distância quem determina é o próprio condutor, é o próprio motociclista, tá? Inciso 3. Quando os veículos transitando por fluxos que se cruzam e se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, no caso de um cruzamento entre rodovia e estrada, pessoal, como a imagem está nos trazendo, quem tem a preferência é quem está na rodovia. Tudo bem? Letra B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Em caso de via não sinalizada, certo? Quem estiver na rotatória tem a preferência. Então, quem for adentrar a rotatória, espera, tá certo? E letra C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, no caso de um cruzamento normal, vamos dizer assim, de duas vias, né, um cruzamento perpendicular, sem sinalização, chegou dois veículos ali, quem que tem a preferência? Quem está do lado direito, né? Quem vier pela direita. Então, aqui na imagem, quem tem a preferência? O carrinho azul. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Seguindo, então. Artigo 29, inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos de maior porte. Quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Observe, pessoal, então, que neste exemplo aqui, né, os veículos de menor porte, eles estão do lado esquerdo, certo? Tudo bem? E os de maior porte estão do lado direito, na faixa do lado direito, tá? Porque eles são mais lentos, não é verdade? Então, do lado esquerdo, fica-se livre para ultrapassagem ou para o deslocamento dos veículos de menor porte, os mais rápidos, vamos dizer assim. Continuando, inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, pessoal, essa regra também é muito simples, né? Eu não posso trafegar, transitar, circular pelas calçadas. Somente quando eu for acessar. Acessar o que, professor? Os lotes lindeiros. E o que sejam os lotes lindeiros? O que são as áreas especiais de estacionamento ou os imóveis? Garagens, estacionamentos, residências, estacionamentos de supermercado, de shopping, sabe? Então, são esses locais para que eu adentre a esse imóvel. Tudo bem? É só neste momento que eu posso circular pela calçada. E nos acostamentos também. Tá? Então, nos acostamentos, quais são esses imóveis? Posto de gasolina, restaurante, não é verdade? Ou então, as entradas e saídas da rodovia. Vou sair para pegar uma estrada aqui perpendicular, ou uma rodovia perpendicular, ou um viaduto. Então, eu tenho que sair da pista. E aí eu vou, né? Vou diminuindo a minha velocidade, primeiro eu pego o acostamento, circulo um pouquinho nele até eu sair, não é assim que funciona? Então é só neste momento que eu posso sair e circular pelo acostamento, tá bom?
Inciso 6, artigo 29. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem respeitadas as demais normas de circulação. Observe, pessoal, que aqui não são os veículos batedores, né? Os veículos de emergência, os batedores. São os veículos precedidos de batedores, no caso, esse veículo cinza aqui, azulado. É esse veículo que está falando o inciso 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, tudo bem? Os batedores estão ali só para garantir essa prioridade. Ok? Muito bem. Artigo 29, inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Observem aqui, pessoal, além de prioridade no trânsito. Então, esses veículos possuem prioridade. Para eles terem prioridade, eles precisam ser vistos e serem ouvidos. Eu vou repetir. Para esses veículos terem prioridade, eles precisam ser vistos e serem ouvidos. É a mesma coisa nós entrarmos numa fila de supermercado, está escrito lá, prioridade para idosos. Se não tiver ninguém na fila, eu posso ir lá na fila? Eu que não sou idoso? Posso, porque ali não é exclusivo, ali é prioridade. Como não tem ninguém, eu posso ir lá. Agora, se no momento eu estou na fila, chega um idoso atrás de mim, aí a prioridade é de quem? É dele. Mas para eu dar a prioridade para ele, eu tenho que ver ele. Uma vez vendo o idoso, eu dou a prioridade para ele. Isso que é prioridade. Certo? A partir daí, então, ele está falando, além de prioridade no trânsito, então significa que esses veículos, uma vez eu vendo eles, eu ouvindo eles, eles têm o direito de passar na frente. Muito bem. Além disso, eles gozam de livre circulação, livre estacionamento e livre parada. O que significa isso? Eles podem circular aonde eles quiserem. Na contramão, na contramão. Em cima da calçada, em cima da calçada. Em cima do canteiro central, em cima do canteiro central. Eles podem subir na praça, podem subir na praça. Eles podem andar na ciclovia, podem andar na ciclovia. Eles podem andar aonde eles quiserem. Além disso, eles gozam de livre estacionamento e livre parada. Eles podem parar e estacionar aonde eles quiserem. Tudo bem? É o que está falando. Mas aí ele fala assim, quando em serviço de urgência, quando em serviço de policiamento ostensivo, quando em serviço de preservação da ordem pública. Observadas as seguintes disposições. Quais disposições? São atitudes que devem ser tomadas quando os dispositivos sonoros e luminosos estiverem acionados, indicando a proximidade desses veículos. Então tem que estar acionados os dois dispositivos. Quais? Os sonoros e luminosos. O sonoro é o alarme e o luminoso é o que a gente chama de giroflex, é a luz. Então quando os outros condutores observarem esses veículos vindo, o que nós temos que fazer? Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a da direita e parando caso seja necessário. Tudo bem? Isso é uma regra que todos nós já sabemos, né, pessoal? Os pedestres deverão aguardar no passeio, na calçada, e só atravessar a via depois que o veículo tiver passado. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência e emergência. Então esses veículos eles não podem estar usando o alarme e a sirene e o giroflex o tempo todo. Tá? Além disso, mesmo com prioridade de passagem, é necessário que na via e nos cruzamentos o veículo transite com velocidade adequada e com os devidos cuidados de segurança. O que significa isso? Sendo eu o motorista do veículo, não é porque a minha sirene, não é porque o meu giroflex estão acionados, que eu posso passar num cruzamento a todo vapor. Eu tenho que entender que para que as pessoas deem prioridade para mim, elas têm que me ver, elas têm que me ouvir. Será que elas estão me vendo? Será que elas me ouviram? Será que às vezes não está vindo uma pessoa ali dentro do veículo com a janela fechada, com o som ligado, com o ar-condicionado ligado e ela não ouviu a sirene? Então eu tenho que tomar cuidado e quando eu for atravessar um cruzamento, por mais que
os veículos têm que dar a prioridade para mim, eu tenho que perceber, eles me viram? Eles me ouviram? Então eu não posso adentrar ao cruzamento achando que, tipo assim, eu vou passar e que se lasque, todo mundo tem que parar para mim. Não, não é assim não, pessoal. Ocorrem muitos sinistros envolvendo esse tipo de veículo, porque os motoristas, né, agem dessa maneira, imprudente. Então eu tenho que reduzir, eu tenho que observar. Todo mundo parou? Todo mundo parou. Beleza, aí eu vou, tá? As prerrogativas de livre circulação e parada somente poderão ocorrer quando acionados os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. Então, ligados os dois. Já as prerrogativas de livre estacionamento somente poderá ocorrer quando acionado o dispositivo de iluminação intermitente. Então, só o giroflex. Tudo bem? Por quê, professor? Porque imagine um veículo estacionado. Ele está ali, estacionado, né? Então, ele está, né? A sirene ligada. Ninguém ia aguentar ficar ali muito tempo. Imagine ali um veículo. Veio, né? E aí ele vem e tal, circulando. Então, tá com tudo ligado. Aí ele chega no local do atendimento. Aí desembarcou a tripulação. Opa, desembarcou, acabou o tempo de parada, não é isso? O que é o tempo de parada? Tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Acabou o embarque e desembarque de passageiros, acabou a parada. Então o veículo chegou, desceu a tripulação para fazer o atendimento. Acabou a parada. Aí o que o motorista tem que fazer? Desligar a sirene. Aí o pessoal está lá atendendo a vítima no chão. Imagine se tivesse essa sirene ligada, ninguém ia aguentar ouvir aquilo ali. Então é por isso que ele desliga. Desligou, porque ele está estacionado. Atendeu a vítima, pôs a vítima dentro do veículo, aí liga tudo e parte de novo. Aí com os dois ligados. É assim que funciona, tá? Seguindo, pessoal, artigo 29, inciso 8. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Quais são esses veículos, pessoal? Veículo de atendimento, esgoto, água, energia elétrica, telecomunicações, aí todos os serviços de telecomunicações, das empresas de telecomunicação e internet, tá? Transporte de valores, coleta de lixo, veículos, aqueles de manutenção e operação de semáforos de sinalização, tá? Aqueles que pintam a via, né? E cuidam dos semáforos, arrumam, consertam os semáforos, tá? E aqueles veículos guincho que servem para rebocar outros veículos estragados também. Tudo bem? São esses os veículos aí prestadores de serviço de utilidade pública, tá? E eles falam, quando em atendimento da via, gozam de livre parada e estacionamento. Então, pessoal, no local de prestação de serviço. Então, olha só que interessante. Primeira coisa, esses veículos gozam de livre circulação? Não. Então, quando eles estiverem dirigindo, circulando, eles têm que obedecer às regras. Eles não podem estar andando na contramão, estar furando sinal vermelho, tá? Não, tudo bem? Eles têm que obedecer bonitinho. Agora, eles podem parar e estacionar onde eles quiserem, no local do atendimento. Por isso que os veículos de transporte de valores, eles param em fila dupla na frente do banco, eles podem. Por isso que os veículos de coleta de lixo, eles param, enquanto eles estão coletando o lixo ali, eles param também na fila dupla. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Podem, tá? Detalhe, devidamente sinalizados. Qual é a sinalização? É a luz âmbar, é uma luz meio laranjada, tá bom? E isso está estabelecido no CONTRAN, um regulamento sobre essa sinalização, tá bom? Seguindo, artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Essa é uma regra muito importante, tá, pessoal? Nós temos aqui um cruzamento. O cruzamento é considerado uma interseção. E a gente observa que próximo ao cruzamento, estão pintadas faixas contínuas. Porque essa região é proibido ultrapassar.
nas interseções e suas proximidades. É por isso que se pinta de faixa contínua próximo dos cruzamentos. É proibido ultrapassar. O condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Tudo bem? Está bem claro isso? Não poderá ultrapassar. Muito bem. Seguimos. Artigo 29, inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então aqui é uma ultrapassagem de forma correta, né? Pela esquerda, tudo bem? Já aqui o veículo está sinalizando que ele vai virar à esquerda, então aí eu posso fazer a ultrapassagem pela direita. Joia? E aqui ele fala que assim, ó, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas. Vou voltar ao slide. Imagine agora que este veículo aqui, ó, aqui fechou o semáforo, tá todo mundo paradinho aqui, bonitinho, esperando, não é verdade? Aí esse veículo vem aqui e ele quer entrar aqui. E esse está vindo aqui. Então ele tem que parar aqui para esperar, certo? Positivo? Muito bem. Primeira coisa que eu pergunto, ele pode parar aqui? Não. Por quê? Porque aqui é uma área de conflito. A gente chama de zona de conflito. Pintado esse quadriculado aqui, nenhum veículo pode parar. Mas vamos imaginar que aqui não tenha essa área de conflito. E o veículo está vindo aqui e ele quer entrar aqui. Aí ele para aqui, esperando o veículo aqui passar para ele entrar. Aí vem um atrás dele e o de trás faz assim, ó. Ultrapassou pela direita porque ele está sinalizando entrar à esquerda. Não é o que está falando aqui? Que ele pode fazer isso? Que ele pode, ó, ele pode vir pela direita quando o da frente está sinalizando? Isso? Mas isso é proibido. Mas professor, todo mundo faz isso. Faz, mas é proibido. Porque aqui é uma área que não pode ocorrer ultrapassagem. Independentemente se é do lado esquerdo ou é do lado direito, não pode ocorrer ultrapassagem. Está falando aqui no 33. Nas interseções de suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. E aí a gente traz aqui o 29, inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento. Em movimento. Significa que esse veículo que está sinalizando, ele está em movimento. Aqui na situação anterior, ele está parado aqui sinalizando. Então, para funcionar isso aqui do jeito que está falando no slide da frente, seria o veículo vir aqui ainda, ele estaria vindo aqui sinalizando que ele vai entrar lá. Aí eu poderia fazer a ultrapassagem pela direita. Isso se tivesse uma outra faixa de trânsito aqui, no caso não tem. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ele fala aqui, ó, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas. Aí ele fala assim, ó, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, ele está em movimento e ele está sinalizando, olha, lá na frente eu vou virar à esquerda. Aí eu posso ultrapassar pelo lado direito. Tudo bem? Artigo 29, inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que... Aqui são as regras de ultrapassagem, né, pessoal? São básicas. Nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo, então eu devo olhar no retrovisor antes de fazer qualquer manobra. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então, se eu estou para ultrapassar, o veículo da frente está sinalizando, ele chegou primeiro, então eu tenho que dar a prioridade para ele, porque ele chegou primeiro que eu, ele está sinalizando que ele vai, então primeiro vai ele, depois vou eu. E por fim, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre de uma extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Então, antes de eu fazer a ultrapassagem, eu tenho que ver se não vem ninguém na contramão da via.
Todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá, primeiro, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço, afastar-se do usuário, os usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança e, por fim, retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo, fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Aqui, pessoal, é uma manobra, então, né, de ultrapassagem, certo? Então, ele sinalizar antes, se aproximar adequadamente, tomar a faixa lateral, certo? Observar a distância lateral de segurança, observar uma distância razoável para que ele possa retornar, dar a seta de retorno e, assim que possível, voltar à faixa de origem. Inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Então, aqui é preferência, né, pessoal? Preferência, tá? Então, assim, um cruzamento entre trilho e via terrestre, né? Uma via urbana, terrestre, o trilho tem preferência. E o trilho não é só do trem, tá? É do bonde também, tá? Artigo 29, parágrafos 1º ao 4º. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando eu for fazer uma transposição de faixa, que é mudar de faixa, eu devo obedecer aquelas regras. Olhar o retrovisor, ver se não vem veículo atrás, dar a seta com antecedência, realizar a manobra com cuidado, tá? Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, a ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Então, pessoal, aqui nós temos essa regra, né? O maior cuidando do menor e todos cuidando do pedestre. Então, motociclista, taxista, mototaxista, respeite o pedestre. O pedestre está atravessando a faixa, abriu o semáforo. Ele não terminou a travessia da faixa? Espere ele terminar a travessia da faixa. Demonstre gentileza, demonstre respeito pelo pedestre. Se no lugar daquele pedestre fosse sua família atravessando a faixa, você gostaria que um motociclista avançasse a via ali, o semáforo, fazendo com que as pessoas começassem a correr? Você não gostaria. Você ia ficar com raiva. Então não faça aos outros o que você não quer que façam com os seus. Tenha essa premissa, tenha essa regra como regra de vida. Parágrafo 3º. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput desse artigo. Então, quando nós falamos lá dos equipamentos sonoros e de iluminação, né, dos veículos de emergência, então o CONTRAN, a ordem aqui era que o CONTRAN regulamentasse. Ele já regulamentou, inclusive, tem todo um padrão dessas iluminações. E das sirenes. Parágrafo 4º. Em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados. Veículos da Polícia Civil, né, pessoal, que às vezes precisam estar descaracterizados, eles precisam ter também a sirene e o sistema de iluminação, mas eles são diferentes, eles não seguem o padrão do artigo 3º. Tá? Então eles precisam estar descaracterizados e existe também um regulamento próprio disso. Muito bem. Artigo 30, inciso 1 e 2. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Então é o que nós recomendamos, né? Sempre primeiro olhar no retrovisor para eu observar a aproximação de um veículo na minha retaguarda. Observei o veículo, se eu estou do lado esquerdo, vou para o lado direito, sempre sinalizando com antecedência e olhando o meu retrovisor do lado direito, né? Se eu já estiver do lado esquerdo, do lado direito, eu mantenho ali sem acelerar, facilitando então a ultrapassagem deste veículo. Artigo 30.
Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Essa é uma regra que é muito mais válida em rodovias, né? Quando há veículos de grande porte se deslocando, e é importante que esses veículos deixem espaço entre eles para que os veículos de menor porte se intercalem em uma situação de ultrapassagem, evitando assim esses veículos ultrapassarem 2, 3, 4 veículos ao mesmo tempo, o que é uma situação de risco. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Toda vez que eu estiver atrás de um veículo de passageiro, de transporte coletivo de passageiros, né, de grande porte principalmente, tanto micro-ônibus como ônibus, eu devo esperar esse veículo terminar o desembarque ou o embarque e ele circular novamente para que eu prossiga. Eu posso realizar a ultrapassagem dele? Eu posso, mas não é recomendada. Mas se eu quiser realizar, eu posso, porque não é proibido, mas com atenção. Né? Porque tem muitos passageiros que descem desses veículos e não aguardam o veículo sair do ponto, eles já querem atravessar a via. E aí muitos deles atravessam a via pela frente do ônibus, pela frente da van, o que é muito perigoso, tudo bem? Às vezes a pessoa desce de um lado da via e lá do outro lado tem um outro ônibus que ela precisa pegar e o ônibus já está lá. Ela faz baldeação, né, o que chamamos. E aí ela vê que o ônibus está lá, ela desce daquele ônibus e já sai correndo para ir para o outro, desesperada. E é nessa hora que ocorre o sinistro. Tudo bem, pessoal? Então nós temos que cuidar dos pedestres, é o que nós acabamos de falar nos slides anteriores, tá? O maior sempre cuidando do menor. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única. Em que locais? Nos trechos, em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente. Nas passagens de nível, que são cruzamentos de rodoferroviários, né? Nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, que são as faixas de pedestre. Então não pode, pessoal, realizar ultrapassagem nesses locais. Não pode, tá? Exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Tudo bem? E na maioria das vezes nós sabemos que não tem sinalização permitindo a ultrapassagem. Sempre é proibido. Tá? Uma via com duplo sentido de direção, pista única, aclive, curva, sem visibilidade, faixa contínua. Pontes, viadutos, faixa contínua. Cruzamento com trilho, faixa contínua. Cruzamento de outras vias, como cruzamentos normais aí de duas vias, faixa contínua. Acabamos de falar que é proibido ultrapassar lá no artigo 33. Travessias de pedestre, faixa de pedestre, também faixa contínua. Tudo bem? Então a sinalização, em sua maioria, ela proíbe. Então não é para ultrapassar, não é para desrespeitar. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Toda manobra, pessoal, inclusive, vocês que são mototaxistas, até que não existe isso, né? A manobra de marcha ré, né? Não tem marcha ré na motocicleta, mas qualquer tipo de manobra. E aí eu vou ser específico com vocês falando o seguinte: para a sua segurança, evitem os deslocamentos nos corredores. Evitem deslocamentos nos corredores. É difícil falar isso? É difícil falar isso. É difícil fazer isso? É difícil fazer isso. No momento que o motociclista ele posiciona a sua motocicleta no meio da faixa, ele está andando de forma correta, ele está circulando de forma correta. Porque nenhum outro veículo vai empurrar ele para o corredor, porque ele já tomou a posição dele correta, que é no meio da faixa de trânsito. Posicione a sua motocicleta no meio da faixa de trânsito. Tem pessoas que utilizam tanto o corredor que eles só trafegam com as motocicletas no cantinho. Ele não fica no meio da faixa.
E a partir daí, os carros observam aquele espaço e eles entram com o carro ali, apertando a situação do motociclista. Às vezes até causando um susto no motociclista, porque o motociclista não observou o retrovisor, a chegada daquele veículo, ele está andando no cantinho da faixa, aí de repente aquele veículo passa por ele ali, porque tem espaço, e assusta aquele motociclista, porque ele passa muito próximo a ele. Então, trafeguem no meio da faixa. Professor, mas é autorizado nós trafegarmos nos corredores quando os veículos estão parados, por exemplo, no semáforo. Os veículos pararam no semáforo, aí eu posso ir no corredor e ir lá na frente. Agora, em deslocamento, não pode. Tudo bem? Não pode. Tá certo? Alguns agentes de fiscalização, inclusive, enquadram em dirigir com falta de atenção, com falta de segurança, certo? E outros enquadram ultrapassar pela direita. Tudo bem? Ok? Porque eu só posso ultrapassar pela direita quando o veículo da frente está sinalizando que vai entrar na esquerda. Já vimos isso, não vimos? Mas se o veículo não está sinalizando, está numa via, não tem cruzamento, e eu vou e ultrapasso ele pela direita, estou ultrapassando de forma errada. Quando eu passo num corredor, eu estou ultrapassando um pelo lado direito e o outro pelo lado esquerdo. Não é assim? Tudo bem? Existem agências de fiscalização que enquadram isso aí. Tá certo? Outros enquadram em dirigir com falta de atenção e segurança, né? É não respeitar as regras de segurança na situação de ultrapassagem. Tá bom, pessoal? Porque eu estou muito próximo do veículo. Tá? Então lembram, se não falha a memória, o nosso segundo slide que fala que nós devemos respeitar as distâncias de segurança, frontal, lateral do meio-fio e lateral do outro veículo. Quando eu faço uma ultrapassagem pelo corredor, eu não respeito essas distâncias. Artigo 35, parágrafo único do CTB. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique no deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo gestos como sinal de braço. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita ou à esquerda e retornos. Sempre eu devo sinalizar qualquer intenção com antecedência. Tá? Então, movimentos laterais, quais são? Conversão à esquerda, conversão à direita e retorno. E transposição de faixa, quando eu mudo de uma faixa para outra. Certo? E aí eu volto a falar. Uma pessoa que transita nos corredores, né, por acaso, utiliza da seta? Fica a reflexão. Nós temos que entender duas coisas, pessoal. Primeiro, né, nós costumamos a tomar atitudes, a ter atitudes que a gente acha que nunca vai acontecer nada de ruim. A gente brinca com o destino, no sentido de que, não, isso não vai acontecer comigo. Acontece com os outros, mas comigo não. Principalmente em situações de ultrapassagem. Porque para um veículo que está sendo ultrapassado, a maioria deles, ele não percebeu a sua presença. A maioria deles. Segunda coisa, quando eu estou realizando esse deslocamento no corredor, eu estou no ângulo cego, estou no ponto cego do motorista do veículo. E aí, esse motorista, eu estou confiando a minha vida nele, porque ele pode estar, em sua maioria, está desatento, ouvindo música, mexendo no celular. E aí, existe também a falta de previsão de qualquer problema que possa ocorrer na via, como por exemplo um buraco ou um animal. Quando ocorre isso, qual é o procedimento de um condutor do veículo? Ele tira o veículo, não é assim? E na maioria das vezes ele tira para onde? Ele tira para a esquerda. Você acha que o motorista, quando ele tem essa atitude, ele olha no retrovisor antes? Essa atitude emergencial. Eu estou vindo, aí de repente apareceu um buraco na minha frente que eu não tinha visto. Porque eu já estava muito próximo do veículo da frente. Aí apareceu o buraco. O que eu faço? Para eu não cair no buraco, eu tiro para a esquerda.
Não é assim? E quando eu faço isso, eu olho para o retrovisor para fazer isso antes? Respondam para mim. E aí, nessa situação, você está ali do meu ladinho, ultrapassando no corredor, entre o meu veículo e o do lado. E aí, o que vai acontecer com você? Reflitam sobre isso. As coisas não acontecem só com os outros, não. E a outra situação que eu quero levantar aqui. Esse é o seu trabalho. Você depende financeiramente disso. Você, sendo vítima de um sinistro, com uma fratura de membros inferiores, quanto tempo você vai ficar hospitalizado? Quanto tempo você vai ficar sem poder trabalhar? Encostado? Pense nisso. Quanto tempo você vai ficar sem poder receber financeiramente e pagar suas contas? Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Nessa situação aqui, então, o veículo vermelho ele está saindo de uma garagem, de um estacionamento, e ele tem que dar preferência para as pessoas que estão transitando na via e para os veículos. É muito comum os veículos darem preferência só para os veículos da via, para os pedestres não, está errado. A calçada é o local de trânsito, de circulação do pedestre. É uma via, é a via do pedestre. Então, eu tenho que dar preferência para os veículos que estão na via e para os pedestres que também estão na via. Liberou os veículos, liberou o pedestre, aí sim eu posso adentrar a essa via, ingressar a essa via. Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Então aqui nós temos 3 locais apropriados, né? Nós temos aqui uma situação de retorno por uma alça externa. Aqui nós temos um retorno por uma alça interna, né? E aqui nós temos retorno ou conversão por uma alça externa, mas em sentido de rotatória, certo? Então o veículo vem aqui, faz o retorno, parou aqui, espera, olha para um lado, olha para o outro, não vem ninguém, ele volta aqui, ou vai para lá, ou ele retorna. Tudo bem? São 3 locais apropriados que nós chamamos, certo? Locais apropriados, tá? São construções viárias que facilitam as manobras, tanto de conversão quanto de operação de retorno. Isso em vias providas de acostamento, no caso, rodovias, tá? Vias providas de acostamento são rodovias, tá certo? Vias urbanas não tem acostamento. Muito bem. Seguindo. E onde elas não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Então o veículo vem aqui, ó, chegou aqui, dá seta, para no acostamento, espera. Não vem ninguém aqui? Não vem. Não vem ninguém aqui pelo retrovisor? Não vem. Aí ele faz aqui a conversão ou ele faz o retorno. Tudo bem? Em vias providas de acostamento. Seguindo. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, aí, pessoal, o condutor deverá, vamos lá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Certo? Tudo bem? Aproximar-se o máximo possível do bordo direito. E quando ele fizer essa curva aqui, ele não pode ir lá para o outro lado, então fazer no menor espaço possível. É triste eu falar isso, mas quando eu dou aula para condutores de veículos de 4 rodas, eu falo assim, que os veículos têm que se aproximar o máximo possível aqui para fechar o acesso de motociclistas e ciclistas. É triste falar isso, porque os motociclistas, eles tomam essa atitude imprudente, sendo que o correto seriam eles estarem atrás desse veículo e uma vez esse veículo iniciado a curva, ele seguir reto. Tudo bem? Porque nós já dissemos que é proibido realizar uma ultrapassagem pelo lado direito ou pelo lado esquerdo em cruzamento. É proibido ultrapassar no cruzamento.
E ainda existem condutores que insistem nessa atitude imprudente. Então, a partir daqui, no momento que um motorista ele está aqui para fazer a curva direita e vem um motociclista e se enfia aqui, é imprudente. Certo? Tudo bem? Ah, mas ele não deu seta, ele ia para frente, não deu seta e virou. Quem mandou você entrar ali? É autorizado? É autorizado? Artigo 38, inciso 2. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista quando houver. Caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo tratando-se de uma pista de um só sentido. Então, duas situações diferentes, mas praticamente semelhantes. Então, se eu estou numa pista de mão dupla, eu vou vir, me aproximar o máximo possível do cantinho do eixo aqui, da divisão, chegar bem do eixo principal, que é o eixo que divide as duas pistas, e realizar a conversão para o lado esquerdo. Se eu estou numa pista de mão única, eu vou me aproximar do lado, máximo do lado esquerdo para fazer a conversão. Tudo bem? Pego a primeira faixa e depois vou para a segunda. Detalhe, fechando aqui também para que o motociclista ou ciclista não coloque seu veículo aqui. Tá bom? E aí eu puxo a orelha de novo de vocês. Tá certo? Em cruzamentos não realiza ultrapassagem. Vamos lá. 38, parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então aqui esse veículo está vindo, ele vai entrar aqui à direita dele, né? Se não tiver uma placa de pare para o ciclista, e aqui não tem, a preferência é do ciclista, porque o ciclista está em linha reta, então eu tenho que dar preferência para ele. Aqui, pessoal, é somente mais uma faixa de trânsito, uma faixa de ciclista, mas a prioridade é dele, tudo bem? Tranquilo? Artigo 39, sobre operações de retorno em vias urbanas. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados. Então aqui é um local apropriado. Os veículos vêm aqui, fazem um retorno bonitinho, ó, tem até aqui o símbolo, a seta, ó, e eles fazem um retorno, tá? Deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, tá? Então vamos aqui, um outro exemplo. Tá? Ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação do pedestre ciclista. Então vamos para duas situações aqui que não são as de local sinalizado e apropriado. Então aqui o veículo está vindo, e isso vale para motocicletas também. Ele está dando sinalizando aqui que ele vai fazer um retorno. Ele tem que pegar lá na frente, né, no canteiro central, lá na frente. Por quê, professor? Porque aqui se ele entrar aqui, ó, ele vai estar na contramão. Olha aqui a mão da via, ela vai. Então ele não pode entrar aqui, ele tem que entrar lá, ó, que é a mão da via dele, ó. Aqui vai para lá. Se for o caso, ele para aqui, observa se não vem ninguém, e aí ele entra na primeira faixa e depois vai para a segunda. Tudo bem? É o que chamamos de retorno aberto, tá certo? Aqui é a mesma situação, só que aqui não é um cruzamento, é uma via única de pista dupla, com um canteiro central dividindo. O veículo vai lá na frente também fazendo um retorno aberto. Tudo bem? Ele não faz aqui o retorno, certo? Somente fará aqui se for sinalizado, aí ele faz aqui. Tá certo? Tranquilo? Aqui às vezes ele faz fechadinho, mas quando há um recuo no canteiro, então esse canteiro ele vem aqui, ó, e quando ele chega aqui ele fecha. Vou voltar aqui que eu apertei sem querer. O canteiro ele tem um recuo, o canteiro termina aqui, ó, antes de chegar lá no cruzamento. Ele termina aqui. Aí esse veículo pode entrar aqui e vir. Agora, aqui ele não pode porque ele está entrando na contramão. Tá certo? Aqui, lá na frente, se tiver sinalizado aqui, ele entra aqui obedecendo a sinalização. Não tem sinalização, lá na frente para fazer o retorno.
Agora sim a gente muda o slide. Artigo 40, inciso 1. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Quando? À noite. Quando? Mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. No caso de motocicleta, pessoal, o tempo todo, não é verdade? Falaremos daqui a pouco sobre isso. O tempo todo, luz ligada, farol baixo da motocicleta. Agora, no caso de veículos de 4 rodas, à noite e durante o dia, em túneis, sob chuva, neblina ou cerração. Além disso, nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ao segui-lo. Então, luz alta em vias não iluminadas. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Tudo bem? Então, recomendamos, quando me aproximar de um outro veículo, né, por trás dele, eu diminuir a luz baixa, colocar na luz baixa, porque o meu farol alto vai incomodar, vai fazer um ofuscamento, vai causar um ofuscamento no motorista que está à frente, no veículo da frente. Ele bate no retrovisor e causa um ofuscamento nos olhos dele. E quando eu cruzar com outro veículo também vindo em sentido contrário na rodovia ou em estradas, eu também baixar a minha luz, né? Porque senão ela causa ofuscamento também no condutor que vem em sentido contrário, tudo bem? Artigo 40, incisos 5, 6 e 7, além dos parágrafos 1º e 2º. Inciso 5. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. Então, eu imobilizei meu veículo na via, pisca-alerta, tá bom? Imobilizei para um pedestre atravessar a faixa de pedestre, pisca-alerta. Eu imobilizei porque tem animais atravessando a pista, pisca-alerta. Quando a regulamentação da via assim o determinar. Eu entrei num túnel e no túnel está falando que eu tenho que ligar o pisca-alerta. Ligo o pisca-alerta. Durante a noite em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. A luz de placa ela já vem sempre acesa, então não tem problema. Inciso 7. O condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Então, dentro da sequência da utilização das luzes, pessoal, para a gente finalizar, isso aí mais para os veículos de 4 rodas, tá? Veículo em circulação, luz baixa. Veículo parado, realizando embarque e desembarque de passageiros, luz de posição. E veículo estacionado, farol desligado. Essa é a sequência das luzes, tá certo? Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, motocicleta, pessoal, farol ligado o tempo todo. Parágrafo 2º. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, os veículos, os novos, agora eles saem com a RDL, né, pessoal? Ou melhor, DRL, né? Que são essas luzes de rodagem diurna, DRL. Os veículos que não têm DRL, porque o DRL, quando você liga o carro, ele já acende, tá bom? Tá bom? Não tem um botão que você liga e desliga. Não tem DRL, se eu estou na rodovia de pista simples, mesmo durante o dia, farol ligado. Entrei dentro do perímetro de uma cidade, desliga. Pista dupla, desliga, tá bom? Professor, mas posso deixar ligado? Pode deixar ligado também, não tem problema, tá bom? O que não pode é andar em pista simples, desligado. Aí é infração de trânsito. Isso durante o dia, hein, pessoal? Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar sinistros. E 2. Fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Fica tranquilo. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Também devemos frear de forma correta, utilizando o freio motor do veículo, né? Falaremos sobre a questão da frenagem de motocicletas quando falarmos sobre direção defensiva, tá certo? Que a gente chama aí na nossa disciplina
de gestão de risco sobre rodas, sobre duas rodas. Seguindo, artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via. Então, pessoal, regulamentar a velocidade, regular a velocidade do meu veículo, sempre colocando como fator de decisão as condições da via. É uma pista dupla, é uma pista simples, o pavimento está ok, tem acostamento, condições do veículo, como é que estão os freios do meu veículo, as condições da carga, eu estou transportando carga, eu estou transportando passageiros, as condições meteorológicas, está chovendo, é à noite, é fumaça, é neblina, é cerração, e a intensidade do trânsito. O trânsito está pesado, tem muita carreta, ou é a hora de pico na cidade, né? Carro para tudo que é lado, gente para tudo que é lado. Eu estou numa via que é saída de escola, eu estou numa via que é asilo, é perto de um asilo, de centro de convivência de idosos, posto de saúde, hospital, igrejas. São locais de aglomeração, pontos de embarque e desembarque de transporte coletivo de passageiros. As vias são estreitas. Tudo isso eu devo levar em consideração para acelerar ou diminuir a velocidade do meu veículo. Artigo 43, inciso 1. Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Eu não posso transitar segurando todo o trânsito, causando um congestionamento. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, deverá antes certificar-se que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Então, eu sempre diminuir a velocidade, realizar manobras com segurança, tá? Não frear bruscamente, indicar de forma clara, com a antecedência necessária, a sinalização devida à manobra de redução de velocidade. Não tem porquê, se a uma quadra daqui da frente, lá na frente está o semáforo vermelho e eu já vi que está vermelho, não tem por que eu acelerar, sendo que lá na frente eu vou frear, eu só estou gastando pneu, combustível e freio. Eu vou andando normalmente, circulando, já vou freando, já vou dando umas pisadinhas no freio, segurando o veículo que está atrás de mim. Coloca essa moto no meio da faixa, ande com segurança. Pense na família que está te esperando na sua casa. Pense no seu trabalho. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Finalizamos então a nossa primeira aula de regras normas de circulação, aula 2. Espero que você esteja gostando do nosso curso. Continuamos na aula 3 sobre o mesmo tema. Um grande abraço e até a próxima aula.